Uma vez iniciado o processo da masculinização no laboratório, como nós vimos no caso nas calhas, 10 dias de ração com hormônio, mas nós precisamos de pelo menos 28 dias da ração com hormônio. Então, para conseguirmos um volume de produção maior, as larvas, na verdade, pós-larvas, já descem das calhas com 10 dias que estão sendo alimentadas com a ração com hormônio e são trazidos para os APAs. Esses APAs, nós temos aí, são APAs de 1,5 m de largura por 3 metros de comprimento. Nós conseguimos estocar dentro de um APA desse até 50 mil pós-larvas sem muitos problemas. Por que eu digo sem muitos problemas? Porque isso tudo depende muito da qualidade da sua água. Se você tem uma troca de água mais intensa dentro do seu viveiro, se esse viveiro é só utilizado, por exemplo, para masculinização, você consegue uma densidade de estocagem maior. Se você utiliza o viveiro para usos múltiplos, como APAs sendo utilizados para masculinização e APAs sendo utilizados para manutenção de reprodutores ou mesmo para a reprodução, a sua capacidade de suporte acaba diminuindo e você vai ter que trabalhar com uma densidade menor. Então isso depende muito do uso do viveiro que o produtor ele tem. A abertura de malha do APA ele é muito importante. Nesse caso, nós temos apenas um tipo de APA que ele trabalha com malhas de 1000 micras. Uma vez finalizados os 28 dias de arraçoamento com hormônio, nós vamos ter o alevino já pronto para comercialização, dependendo da temperatura da água e dependendo muitas vezes da linhagem, esse alevino ele vai ter entre 0,2 e 0,5 gramas. E caso o produtor deseje fazer um alevino um pouco maior, e existe muitas vezes essa demanda por conta de alguns piscicultores não terem tanques berçários na sua produção ou mesmo exigirem um alevino de um tamanho maior, esses alevinos eles podem continuar dentro do próprio APA e a alimentação continuará sendo da mesma forma. Contudo, a ração em pó que vai ser ofertada nesse momento, ela vai ser a ração em pó sem o hormônio. E aí o tamanho do alevino vai depender do seu cliente. Você pode produzir alevino de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. E esse tamanho do alevino, quanto maior o alevino, obviamente vai se tendo aí um aumento do preço do alevino. Um laboratório de produção de alevinos, ele tanto pode focar na produção do que nós chamamos do alevino pós-revertido, que é um alevino que vai ter de 0,2 a 0,5 gramas de peso, mas ele também pode focar num outro elo da cadeia produtiva, que é a produção do alevinão. Então, o laboratório pega o seu próprio alevino, pode fazer a estocagem em viveiros maiores e produzir um alevino de 30 a 35 gramas. Muitos produtores optam pela aquisição desse alevinão, principalmente os produtores que trabalham em sistema de tanque-redes, uma vez que, se for adquirido o alevino pós-revertido de 0,2 a 0,5 gramas, o produtor ele vai ter que trabalhar com um tanque berçário, com a malha bem pequena dentro do tanque-rede, para só após 35, 40 dias retirar esse tanque berçário e passar para um tanque-rede com uma abertura de malha bem maior. Então, tem produtor que não quer passar por essa fase, inclusive é uma fase onde o animal é mais delicado, o custo da ração é mais elevado porque vai se trabalhar com a ração em pó, que tem um custo mais elevado. Então o produtor ele pode optar em já pular essa fase, chamada de alevinagem, e já ir partir com um alevino de 30 ou 35 gramas. Então, quem vai produzir esse alevinão, ele tem que ter um cuidado, o uso de telas, porque nessa fase o alevino ele é muito susceptível à predação. No ambiente rural nós vamos ter aí garça, bem-te-vi, biguá, martinho pescador, marreco. São todos animais, e o morcego, acreditem ou não, o morcego também ele consegue ter um alto índice de predação dentro de um viveiro. Então todos esses animais eles vão estar colaborando para a predação dos seus alevinos. Então é extremamente importante, ao se fazer o cultivo do alevinão, que se utilize viveiros com telas cobertas para evitar a predação.